A ciência confirma que o corpo feminino leva até 2 anos para se recuperar totalmente depois de uma gestação. Eu queria falar um pouquinho sobre além do corpo físico, mas como o cérebro também, como é que funciona a questão dos hormônios, o metabolismo feminino, você mulher, sua mente, suas emoções, absolutamente tudo isso fica muito ligado. Eu sei que alguns maridos, alguns noivos, até namorados, eles não entendem muitas vezes os hormônios femininos e especialmente no casamento a gravidez ela traz um alerta importante porque tem muitos estudos que saíram recente, estou sempre trazendo alguns deles aqui, principalmente da Nature Neuroscience, que vai falar sobre a ideia do cérebro da mulher passando por uma verdadeira reestruturação. Tem uma segmentação de estudos da Women Health que fala muito dessas mudanças entre cérebro e hormônio, e claro, por ser a biomedicina e a neuro, que são duas áreas da minha profissão, eu gosto de trazer essas temáticas porque eu acho bastante salutar, importante e edificante também. Essa reestruturação após o parto, 2 anos depois, é onde a gente, dentro da própria psicologia, a gente consegue ver, vamos dizer assim, algumas nuances problemáticas do casamento. Né? Então, essas respostas emocionais relacionadas à empatia, a vínculo, tudo isso tem uma profundidade gigantesca para as mulheres e talvez essas são as dificuldades do hormônio feminino, que é como lidar com isso se sentindo diferente fisicamente, emocionalmente principalmente, tá? Então, muito tempo foi cogitado de que 6 meses depois, 10 meses depois, a mulher já está pronta para o processo, mas não é bem assim porque o corpo feminino ele reage de uma forma diferente, ele entra numa reprogramação. E aí tem nível de estrogênio, de progesterona, os hormônios femininos, que começam a despencar fortemente logo após o parto. E a prolactina e a ocitocina, também hormônios muito ligados às sensações emocionais, ficam em fluxo da amamentação, porque eles estão direcionados para o processo da amamentação, vínculo materno, essas questões que a gente já tem explicado aqui. Então é muito importante essa permanência desses níveis de hormônio serem elevadas. Por isso que o modelo biopsicossocial é fundamental, porque ele traz para a mulher uma condição de saúde integrativa envolvendo sono, atividade, movimento, alimentos alcalinos, alimentos vivos, que vão corroborar com essa saúde, além do gerenciamento de estresse, ansiedade, por aí vai. Então, tudo isso ajuda nessa produção, além do amor incondicional, né, da produção do leite para o bebê e tudo mais. Então, suprimir muitas vezes essa ovulação, que é esse processo pós, pode obviamente causar o que a gente chama de secura vaginal, diminuição de libido, por conta dessa permanência do desequilíbrio hormonal. Né? Por isso que a importância de endocrinologia muito aplicada nesse pós-neonatal. Então, o mesmo acontece com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ao mesmo tempo que acontecem todas as mudanças mentais e emocionais, a mulher tende a ter um nível muito alto de cortisona. Tenham paciências com as pós-grávidas, né? As mamães aí que estão principalmente em primeira viagem, né? Especialmente aí pela privação do sono de algumas que nem sempre podem contar com o marido nesses revezamentos. Eu lembro bem das histórias com as minhas filhas, talvez por entender da área, eu sabia que a Analígia precisava fortemente de uma ajuda nos períodos noturnos. Então esse período era meu, né, em vários aspectos que eu pudesse fazer. Isso porque tem muitas demandas emocionais e físicas da mulher, tem as glândulas da tireoide, né, muitas acabam tendo até problemas de hipotireoidismo depois, né, hiper e hipo também, por causa das glândulas que vão oscilar nesse período. É um período muito complexo, gente. É algo que a gente precisa compreender para agir de forma melhorada. Por isso que o humor não fica bom, a energia fica mais para baixo, o metabolismo acaba bagunçando todo. E tem uma parte muito significativa nessa história que a maioria das pessoas não fala. O pós-parto, ele além de ser uma recuperação fisiológica, ele é uma reconstrução biopsicossocial. Trazendo a pauta aqui do que eu explico, a vaga, assim, explico de forma muito prolífera, né, produtiva dentro das aulas do INPB. O corpo, o cérebro, o psiquismo da mulher, a construção desse ser que agora não é mais a mesma, é outra, tudo isso passa por uma adaptação integrativa biopsicossocial e neurológica também. Por isso que essa nova identidade, a identidade dessa mãe que veio, ela precisa ser compreendida dentro do processo de adaptação que não é rápido, ok?
Não é rápido. Envolve o sistema nervoso, envolve o eixo hormonal, envolve uma relação conjugal, o papel dela na sociedade, o papel social, o próprio autoconceito que ela tem sobre si mesma. Ajude uma mulher nessas condições. Quando de repente uma mulher diz, eu ainda não voltei a ser eu mesma, né? O que ela está querendo dizer com isso? Ela expressa dentro dela essa profundidade, é uma verdade, ao meu ver, profissional. Até como neuropsicólogo, a gente tem que olhar essa relação de comportamento e cérebro. Então significa que o cérebro dela está dizendo isso. O cérebro está contando para ela mesma. Você precisa se reorganizar, você precisa sair desse estágio e ir para outro. É uma pressão social, uma pressão até de trabalho, muitas vezes, que é uma realidade de muitas brasileiras. Precisa trabalhar. Não dá para esperar essa criança crescer e eu me adaptar. Tem muitas que escutam isso e falam, meu Deus, doutor Alex, você viajou aí, eu não tenho nem tempo disso. Eu estou trazendo um padrão saudável do que é a fisiologia, a biologia, principalmente dos artigos da Nature e da Woman Health, porque eu sei que essas coisas são difíceis, mas a gente precisa trazer aquilo que é importante para o corpo, para a saúde mental e, obviamente, o tempo que é necessário para mulheres se recompor. Não posso me basear porque a antropologia diz que homens e mulheres precisam trabalhar e não tem tempo para tal. A saúde nunca pode ser refém de uma sociedade adoecida, desesperada por cargas horárias e agendas lotadas. Não é por aí que funciona, o nosso trabalho é trazer a instrução de forma integrativa, desde que ela passe pela fisiologia, a biologia do corpo, a emoção, a espiritualidade e, obviamente, o aspecto social. Então, mulheres precisam ter tempo de se recuperar desse processo. Então, como biomédico, como neuropsicólogo, eu vejo claramente que esse processo está sendo atrapalhado, porque na clínica, quando eu recebo o paciente, muitas vezes vem com essa demanda grande, né? E uma das experiências mais complexas dessa transformação biológica humana é exatamente o cuidado com a saúde mental. Porque a mulher passa por processos, e você deve saber que a saúde mental ela controla absolutamente tudo, né? Então a gente libera uma cascata de inflamação ou a gente libera um período de estabilização hormonal. E a mulher, nesse período, precisa cuidar não só dela, como da família, como da criança e a própria estrutura emocional da casa inteira. E aí isso é o que a gente consegue olhar para um ser desse e dizer que é admirável. Vocês, mulheres, são admiráveis. Esse olhar pós-parto, não só como um evento que, não, ela já está boa, fisiologicamente já pode andar, já pode falar, não é por aí. Tenha um olhar maduro. É uma fase de muita reintegração. Fase de reintegração de identidade, de libido, vitalidade, 2 anos. Eu vejo os homens que vêm, minha esposa, doutor Alex, como é que fica? Lá na igreja mesmo. Não, não, pastor, é que ela não está chegando junto comigo. Cara, calma, tenha um processo. Eu sei que é difícil, mas construa essa nova identidade nesse processo com muito diálogo, tá? Você vai ver que o libido volta, a vitalidade vai voltar, a autoestima dela é fundamental para isso. Então tem que investir nesse processo. Se você é profissional de saúde, se você de repente é da área da psicologia, da biomedicina, se você quiser aprender a enxergar esse ser humano com essa integração, com uma lente muito completa, biológica, psicológica, social, espiritual, o meu convite sempre será, seja você um terapeuta familiar, biopsicossocial, faça parte aqui do Instituto Neuropsicobiomedicina, o INPB vai formar você e vai te ensinar, não só nessa compreensão do ser humano, que é complexo, mas também a formar você e ser transformado por um conhecimento vivencial incrível, completo, ok? Seja um terapeuta do nosso instituto. Tenho certeza que você vai ter um propósito de vida magnífico nesse processo. Paz e bem para você, vamos em frente juntos, somos mais. A gente se vê. Até lá.